Fala pessoal, bem-vindos de volta depois de 3 semanas de pausa, né? Nós paramos por 2 domingos com o objetivo de dar tempo para todo mundo nos acompanhar, botar as aulas em dia. A gente sabe que esse período tem sido muito complicado por toda essa questão da pandemia, muitos trabalhos novos, uma carga de trabalho nova. E a gente espera que você tenha colocado as aulas em dia para poder nos acompanhar aqui. Hoje é mais uma aula do nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E na aula passada, que é a aula que o Pedro deu, a aula de número 13, a gente acabou o primeiro livro do comentário do Timothy Keller, né, Romanos para você, que foi o livro que tratou a respeito dos capítulos de 1 a 7, que é esse livro aqui. E hoje a gente vai começar um livro novo, que é o outro livro, que traz agora os comentários do capítulo 8 até o capítulo 16. Hoje, especificamente, a gente vai ver a primeira aula referente ao capítulo 8. Esse capítulo 8 é muito legal, então eu queria chamar você, te convidar a fazer parte dessas aulas, a prestar atenção e para a gente ter a vida transformada nessa caminhada juntos. Vamos lá? Essa aula de hoje é a primeira parte do capítulo 8. A gente vai ter 3 aulas, como eu disse, e eu queria chamar a atenção para a importância desse capítulo. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele chegou a afirmar que, dentre todos os capítulos de Romanos, esse capítulo 8 é o capítulo mais comovente que ele elegeu, o capítulo que mais fez influência sobre a vida dele, mais teve influência sobre a vida dele. Ele chegou a comparar esse capítulo como a joia mais resplandecente de toda a carta aos Romanos. E a gente tem visto desde a aula 11, do capítulo 6, que Paulo agora entrou num modo de apresentação mais prático em relação às verdades que ele já tinha apresentado. E na aula de hoje não vai ser diferente. A gente vai continuar nessa ideia de Paulo, onde ele vai apresentar agora, mais uma vez, como que a fé no Evangelho de Cristo transforma de fato a nossa vida. A gente viu no capítulo 7 com Pedro, na aula passada, na aula 13, aquela luta que existe dentro de todos os cristãos, né, baseado no entendimento do Keller a respeito daquela passagem difícil que o Pedro comentou, mas aquela luta que existe dentro de todos os cristãos, está narrado ali do verso 13 até o verso 23, se eu não me engano, ou 14 até o 23 no capítulo 7. E essa luta que a gente tem interna contra o pecado. Essa questão do homem interior. E agora, no capítulo 8, Paulo vai mostrar como que esse homem interior é transformado por meio da atuação do Espírito Santo. Tem até aquele versículo famoso, aquele versículo 19 no capítulo 7, que Paulo diz que não faz, o bem que ele prefere ele não faz, mas o mal que ele quer, ele faz. E aí, agora, no capítulo 8, Paulo vai orientar a gente a como viver segundo o Espírito para a gente não se pegar praticando esse mal que a gente detesta. E então, como eu disse, esse capítulo 8 vai mostrar para a gente como é a atuação do Espírito, quais as consequências que essa atuação do Espírito traz na nossa vida e como que a gente pode enfrentar o pecado por meio da atuação do Espírito. A gente vai ter uma estrutura bem definida em relação a essa primeira parte, que vai dos versículos 1 até o versículo 13, que é a nossa aula de hoje. A gente vai estudar em 2 blocos. O primeiro bloco é do verso 1 ao verso 4, e depois do verso 5 até o verso 13, como a gente pode ver aí na tela. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação a essa divisão que está aqui, mas eu sugiro que você talvez pause o vídeo e dê uma olhada nessa divisão aqui dos versículos, que vai te ajudar a compreender um pouquinho melhor o que a gente vai tratar hoje. Beleza? Vamos ler o texto então? Vamos lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso,
Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Continuando no verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Esse é o nosso trecho de hoje, e a gente vai começar, lógico, pelo versículo 1, por meio de uma afirmação muito importante que Paulo faz. A carta de Paulo aos Romanos ela é repleta de versículos famosos, né? A gente vê vários desses versículos aí traduzidos em música, em pregações, e o capítulo 8 começa com um desses versículos muito famosos e muito legais, né? Onde diz que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma verdade muito importante para a vida do cristão. E eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa de hoje analisando esse termo, esse não estar condenado, né? O já não há nenhuma condenação. Porque entender esse termo é muito importante para que a gente continue a entender o que Paulo vai dizer aqui para frente. Isso faz e fará toda a diferença para a compreensão das atitudes que o Espírito tem em relação ao cristão. A gente às vezes pode entender esse termo não há condenação num sentido negativo ou num sentido não completo, olhando para o termo no sentido de que ele representa apenas aquela pessoa que não é mais passível de julgamento. Mas não é simplesmente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Esse termo, que representa a justificação, que Paulo já apresentou nos capítulos anteriores, ele é necessariamente um conceito positivo. Paulo está querendo dizer aqui que a gente recebeu um novo status sem nenhum tipo de merecimento. Como tem aí na tela de vocês uma frase muito legal, nesse sentido que a gente está falando, que é a seguinte: dizer perdão é dizer, pode ir, você foi liberado do seu castigo. Mas dizer justificação aqui sendo representada pelo não há condenação, é dizer, pode vir, você é bem-vindo à minha presença amorosa. E eu queria ilustrar essa ideia de não há condenação por meio de uma analogia, que é a seguinte. Uma das maiores honras para um estudante da UFV é receber o que a UFV chama da Medalha de Ouro Arthur Bernardes. É uma medalha que é dada para os estudantes na formatura e estudantes que conseguem um rendimento acadêmico muito bom durante o período do curso, né?
Só que são necessárias uma série de exigências, existem normas, você precisa se esforçar muito, as suas capacidades cognitivas também têm que te ajudar bastante. Enfim, né, são necessárias muitas coisas para que você receba, no final do seu curso, a medalha de ouro Arthur Bernardes. Mas, por melhor que você seja, provavelmente você não vai conseguir tirar 100% em todas as matérias, em todos os trabalhos. Você não vai conseguir um rendimento acadêmico de 100%. Sinceramente, eu não sei se alguém já conseguiu fazer isso até hoje, mas eu creio que não. Mas, para fins da nossa analogia aqui, vamos considerar que ninguém tenha conseguido fazer isso. Agora, eu quero que você imagine uma coisa mais difícil ainda. Quero que você imagine você como um péssimo estudante. Eu sei que é difícil imaginar, mas eu quero que você faça esse esforço. Eu sei que você não é um péssimo estudante, você é um bom estudante. E você, como um péssimo estudante, é apresentado a um outro aluno que vai assumir no seu lugar todas as suas atividades, todos os seus compromissos. Esse estudante ele vai fazer todas as provas para você, ele vai fazer todos os trabalhos e vai fazer todos os procedimentos que todas as disciplinas exigem. E eu queria que você imaginasse ainda que esse estudante que assumiu o seu lugar, ele foi reprovado no curso, não conseguiu o seu diploma e ficou para trás, você formou e foi digno de medalha de ouro Arthur Bernardes, 100% pelos méritos desse outro estudante. E é exatamente isso que Jesus faz por nós. Ele dá e concede a nós um novo status sem nenhum tipo de merecimento. Agora não existe mais reprovação em disciplina nenhuma e não há mais condenação. Agora você está aprovado. E eu estou contando essa analogia para a gente tentar compreender de forma mais completa esse conceito positivo do não há condenação. Porque Jesus ele não morreu apenas, bastante entre aspas, né, para salvar o nosso pecado. Ele fez isso e é verdade, e é uma verdade muito forte para a gente. Só que, além disso, tudo o que Cristo fez agora também foi atribuído a nós. A gente agora não passa mais simplesmente com média ou é reprovado. Agora a gente é digno de ganhar a medalha por meio do esforço de um outro estudante. O 100% daquele outro estudante foi atribuído a nós. Essa analogia e essa história ela é muito bem resumida nessa frase do Keller, que a gente vê aqui na sequência. Jesus foi tratado como se tivesse feito tudo o que nós fizemos e nós, ao recebê-lo, somos aceitos por Deus como se tivéssemos feito tudo o que Jesus fez. Entender essa verdade, isso tudo, esse conceito do não há condenação, isso muda a nossa motivação para que a gente consiga aprender o que é andar pelo Espírito. É muito legal a gente pensar nesse conceito de mão dupla, que Jesus não simplesmente recebeu sobre ele o nosso pecado, mas atribuiu a nós a vida justa dele. E a gente entender isso vai ajudar muito no aprendizado do andar no Espírito. O Martin Lloyd-Jones ele chega a dizer, em relação a esse entendimento do termo não estamos mais sobre condenação, que é essa frase que a gente está vendo aí, que a maior parte dos nossos problemas se deve ao nosso fracasso de entender esse versículo. E o Keller completa que cristãos que não compreendem esse não há condenação só obedecem por medo e obrigação, o que não é uma motivação nem de perto tão poderosa quanto o amor e a gratidão. E a gente caminhando agora no texto, o versículo 2 vai reforçar essa ideia do não há condenação, trazendo um outro conceito a respeito da vitória de Cristo na cruz. Não simplesmente não há mais condenação, mas também não há mais escravidão. Por meio da vitória de Cristo na cruz, a gente consegue almejar a santidade. A gente agora é capaz de dizer não ao pecado e fugir dessa escravidão, como a gente já viu nas aulas passadas. E é o que Paulo apresenta no nosso versículo 2. No versículo 1 ele apresenta a salvação, lidando com a nossa condição legal,
e no versículo 2 ele apresenta a salvação por meio da morte de Cristo, lidando com a nossa corrupção interior, eliminando a escravidão que existia dentro de nós, com nós agora podendo almejar a santidade e dizer não ao pecado. Na sequência, os versículos 3 e 4, a gente vai ver o como e o porquê Deus aplica essas verdades listadas nos versos 1 e 2 à nossa vida. O como é um pouco mais próximo da gente, a gente tem mais contato com ele. Deus enviou o seu Filho como oferta pelo pecado. Essa oferta de Deus derrotou o pecado de forma legal. Mas a gente costuma pensar em relação ao sacrifício de Cristo unicamente nesse sentido do como e não pelo porquê. Esse porquê é um insight muito legal que o Keller apresenta no livro dele, que eu queria trazer para a gente conversar e aprender um pouquinho sobre isso. A oferta de Deus pelo pecado, Cristo Jesus, ela não se deu apenas de forma legal, apenas pelo pecado de forma legalmente, mas ela se deu para que o pecado fosse tirado completamente da nossa vida. Como a gente vê lá no verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que vivemos pelo Espírito. E o Keller apresenta uma frase bem legal que está aí na tela, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é a seguinte: tudo o que Cristo fez em nosso favor, encarnação, vida, morte e ressurreição, foi a fim de que pudéssemos ter uma vida santa. E o insight que o Keller traz, eu vou ler, é melhor eu ler o que ele disse do que explicar, que é essa frase que está aí na sequência, que é uma coisa muito importante e muito legal da gente pensar. A frase é a seguinte: aquilo para o que Jesus vive, o propósito de sua vida inteira é tornar-nos santos, satisfazendo a justiça, a justa exigência da lei. Esse é o maior motivo possível para viver uma vida santa. Sempre que pecamos, acabamos por frustrar o objetivo e o propósito da vida, da morte e do ministério de Jesus. Se isso não funciona como incentivo para levar uma vida santa, nada o fará. Esse conjunto de frases é muito legal. Essa frase, especificamente essa frase, sempre que pecamos, acabamos por frustrar o objetivo e o propósito da vida, da morte e do ministério de Jesus, é uma frase que leva a gente a pensar seriamente nas nossas atitudes e no que a gente tem feito. E isso é o link que Paulo usa, e o Keller faz esse insight muito bem, para a sequência do nosso texto, a partir do verso 5, que é o que a gente vai ver agora. Vou colocar aqui para a gente. Porque, munidos dessa verdade que foi apresentada aqui, dos versos 1 a 4, Paulo vai mostrar agora, a partir do verso 5, qual é a atuação do Espírito Santo na nossa vida e como que a gente pode viver e vencer o pecado por meio dessa atuação do Espírito. O que Paulo está ensinando aqui é que a conexão entre viver e pensar, entre as nossas atitudes e aquilo que a gente pensa, acontece de uma forma muito mais estreita, muito mais conectada do que a gente imagina. Aquilo no que a gente consegue firmar a nossa mente, isso de certa forma vai definir a nossa vida, a nossa personalidade, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Não é à toa que Paulo vira e mexe toca nesse assunto. Ele já falou a respeito disso anteriormente e vai voltar a falar disso algumas outras vezes. Lá no capítulo 12, em outro versículo famoso, o versículo 1 do capítulo 12, Paulo vai chamar a gente para o que ele chama de culto racional. Vai chamar a gente a transformar a nossa mente para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, cogitar a respeito das coisas do Espírito é a primeira dica que Paulo dá para que a gente consiga viver pelo Espírito e assim vencer o pecado por meio da atuação do Espírito na nossa vida. Pensar, cogitar, estreitar o laço entre viver e pensar, sempre pensando nas coisas e cogitando a respeito das coisas do Espírito.
E uma frase muito legal, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é uma frase do William Temple. A frase diz o seguinte, ela está aí na tela para a gente. Sua religião é o que você faz com a sua solidão. E o Keller completa o seguinte. Onde quer que a mente vá com maior naturalidade e liberdade, quando não há nada que a distraia, é para isso que você vive de fato. Sua vida é moldada, seja lá pelo que for que preocupe a sua mente. Aqui, a gente está sendo convidado a pensar a respeito das coisas que a gente cogita. Sobre o que você pensa? Sobre o que eu penso? O que ocupa o meu pensamento no momento em que eu acordo? O que ocupa o meu pensamento durante o meu dia a dia? No que eu tenho me envolvido? O que tem me influenciado? De forma que o Keller diz que a derrota do pecado, ela começa necessariamente na nossa mente. Começa por meio da cogitação das coisas do Espírito. E essa vitória no pecado, essa vitória sobre o pecado, ela nada mais é do que a gente conseguir firmar a mente nas coisas do Espírito. E as coisas do Espírito é o que a gente pode colocar, é o que está colocado aí na última frase dessa parte. Nunca nos esquecermos da nossa posição privilegiada ou do fato de que somos amados e deixar essa ideia dominar nosso pensamento, nossas perspectivas e, consequentemente, nossas palavras e atos. Ou seja, cogitar e pensar a respeito de que nós não somos mais condenados, não cai sobre nós mais nenhuma condenação. E responder a essa verdade de amor e com muita gratidão. É isso que Paulo está chamando a gente para fazer. E um outro conceito que está embutido na sequência do texto, especialmente do verso 5 ao verso 7, é o conceito de que todo mundo se importa com alguma coisa. Todos nós somos escravos de alguma coisa, ou escravos de Deus, ou escravos do pecado. A gente viu isso também na aula 12, a aula que o Felipe trouxe para a gente. Todo mundo se importa com alguma coisa. Ou a gente se preocupa com as coisas do Espírito, ou a gente cogita das coisas do Espírito, ou a gente cogita das coisas da carne. O conceito que está embutido aqui é que nessa luta contra o pecado não existe neutralidade. Na guerra contra o pecado não existe a neutralidade. O termo utilizado aqui para a guerra contra a carne, o termo carne é utilizado na versão da Almeida Revista Atualizada. Na nossa versão aqui, lá no versículo 7, ele fala a respeito da natureza humana, que é o termo equivalente à carne. Que é esse significado que a gente está vendo aí na tela. Significa que são os desejos e as orientações dos nossos sentidos. Uma cosmovisão que é mundana em vez de divina e autocentrada em vez de focada em Cristo. E para a gente analisar essa questão da neutralidade, do quanto a gente tem se esquecido das coisas do Espírito, do quanto que a gente tem caído na armadilha de achar que a gente está consumindo conteúdos neutros ou a gente tem pensado em coisas neutras, o Keller sugere que a gente tome uma emoção negativa e faça uma análise disso. E a análise que ele faz no livro é baseado no sentimento de preocupação e de ansiedade extremas, quando esses sentimentos chegam a afligir muito a pessoa. É claro que existem fatores clínicos dentro disso aqui, mas de uma forma mais direta, o que o Keller conclui é que afligir-se demais, preocupar-se demais, se deixar ser ansioso demais, é necessariamente se esquecer das coisas do Espírito, é não cogitar a respeito das coisas do Espírito. E isso nos leva a pensar o quanto que a gente tem se esquecido das coisas do Espírito no nosso dia a dia. Quanto que a gente tem se esquecido das coisas do Espírito nos nossos relacionamentos familiares, na nossa conduta no trabalho, com o nosso excesso de entretenimento, toda essa situação política que nosso país tem vivido. E eu não sei se você já parou para pensar
o tanto que as redes sociais, as televisões, televisão até um tempo mais atrás tinha mais influência, né, antes dessa questão das redes sociais, da internet, o quanto que o entretenimento, de uma forma geral, não o entretenimento em si, né, a gente não está criticando aqui o entretenimento em si, que em si não necessariamente é uma coisa ruim, mas o excesso disso, né, o quanto que isso tem impedido a gente de cogitar e de pensar a respeito das coisas do Espírito, né? Muitas vezes a gente cai nessa armadilha de achar que a gente está consumindo um conteúdo neutro, que a gente não está sendo influenciado, mas na verdade é que a gente tem moldado a nossa cosmovisão não cogitando das coisas do Espírito. A gente tem consumido, quanta porcaria a gente tem consumido, na verdade, né? E quanto isso molda a nossa cosmovisão e faz a gente não cogitar e pensar a respeito das coisas do Espírito, e a gente acaba pensando coisas contrárias ao Evangelho, sendo influenciado por fatores contrários ao Evangelho. E o que a gente está fazendo é permitir que a natureza humana controle a nossa mente. E isso necessariamente produz morte, acaba em morte. Uma vez que essa natureza humana que Paulo fala no versículo 6, ele fala dela no versículo 7, dizendo que essa natureza ela é necessariamente sempre inimiga de Deus. Ao contrário de deixar a natureza humana controlar os nossos pensamentos, é o que é apresentado dos versos 9 até o verso 11. O chamado de Paulo aqui é para que a gente experimente da vida aqui e agora, que a gente experimente dessa liberdade que viver segundo o Espírito traz. E para que, como consequência disso, a gente não experimente essa morte, né? O que Paulo está fazendo, o Paulo está usando aqui o termo morte, vida, num conceito mais amplo, não só necessariamente para vida e morte num conceito eterno, mas ele está falando disso aqui agora, a morte e a vida que o pecado gera na nossa vida hoje, aqui e agora. E o convite é para que a gente experimente essa vida e não a morte, cogitando e pensando nas coisas do Espírito. E isso é o que nos leva para o final do nosso texto, que são os versículos 12 e 13. Deixa eu colocar aqui para a gente. Por fim, nos versículos 12 e 13, Paulo vai apresentar um novo termo que vai ajudar a gente a entender o que a gente deve fazer e proceder em relação ao pecado. Esse termo é o que está na nossa tela, é o termo mortificação. Esse termo mortificação é utilizado na Almeida Revista Atualizada e na nossa versão de leitura de hoje é o termo fizerem morrer, que está aí em destaque. Inclusive eu esqueci de falar isso no início da leitura, nós fizemos a leitura na versão NVT, tá joia? Esqueci de falar isso, é bom frisar isso agora. E por meio desse termo e desses dois versículos finais, o Keller propõe 3 atitudes que a gente pode ter nessa guerra contra o pecado para que a gente tenha sucesso e êxito. A primeira dessas atitudes é a seguinte: rejeitar tudo o que sabemos ser errado, declarar guerra aos comportamentos errados, resistência frontal à prática do pecado. E o segundo item é mudar a motivação do coração ao lembrar-se de aplicar o Evangelho, lembrar do nosso maior incentivo. Quando compreendemos o propósito da morte de Cristo, descobrimos um incentivo para sermos santos ao pensar nele com gratidão. E o que nos leva ao terceiro e último ponto, que eu acho que é o ponto mais prático que o Keller apresenta aqui, que é o seguinte: pregar pequenos sermões para nós durante o dia. Ou seja, cogitar a respeito das coisas do Espírito. Esses sermões vão nos incentivar a ser santo, vão nos incentivar a cogitar sobre a santidade e a viver uma vida diferente. Esses sermões vão nos ajudar a lembrar que todas as vezes que nós pecamos, nós frustramos o objetivo da vida e da obra de Cristo. A vida e a obra de Cristo tiveram o objetivo de nos fazer santos, para que a gente de fato viva dessa forma e experimente a vida que Cristo quer para a gente hoje, aqui e agora. Essa era a nossa aula de hoje.
nossa aula de número 14. Espero que vocês tenham gostado. E eu só queria lembrar que a nossa vida é uma expressão da nossa mente. E eu queria te convidar para aplicar essa lógica do Evangelho na nossa vida. Cogitar a respeito das coisas do Espírito, pensar a respeito das coisas do Espírito, lembrar do propósito da obra de Cristo, para que a gente, mais uma vez, a gente tenha vida aqui, hoje e também a vida eterna. Amém?